Eu diria que um dos maiores problemas das discussões de internet é que as pessoas não sabem exatamente qual problema abordar. E aí pessoal, beleza? Como você deve saber, a essa altura do campeonato rolou uma polêmica nos Estados Unidos por causa de um garoto de 14 anos, acredito, chamado Ahmed Mohamed. Caso você não tenha lido a notícia ainda, eu tô aqui pra te explicar o que aconteceu. Basicamente, esse garoto, o Ahmed, ele curte ciência, eletrônica, engenharia, essas coisas mais nerds, essas coisas que eu e você gostamos também. O garoto tinha várias peças de eletrônico sobrando ali na casa dele, ele resolveu fazer um pequeno projeto, ele quis construir um relógio. Esse relógio, o garoto ficou naturalmente orgulhoso do que ele tinha feito e resolveu levar para o colégio para mostrar para seus professores, talvez para os amigos de sala e tal. De repente ele tem outros amigos nerds também que curtem esse tipo de coisa, completamente normal. De acordo com as notícias que eu li, ele mostrou para o professor dele de engenharia, e isso é muito interessante. Os garotos nos colégios americanos, eles têm acesso a umas disciplinas que a gente não vê no ensino brasileiro. Esse assunto para outro vídeo. Eu tive um debate muito longo com o pessoal do meu Twitter hoje em relação a isso, aos tipos de coisas, tipo de matérias, disciplinas que os estudantes americanos têm acesso, mas isso é, como eu falei, assunto para outro vídeo, é uma conversa muito mais longa do que essa. Então, de acordo com as notícias que eu li, o garoto mostrou o relógio pro professor, o professor falou, isso é bacana, mas de repente talvez não mostre pros outros professores, talvez não mostre pros seus amigos, de repente alguém pode entender errado e tal, pode dar merda. E o professor de engenharia aparentemente também é um cartomante nas horas vagas, de repente, porque deu exatamente o que ele previu que ia acontecer, deu merda. A história de que um garoto tinha feito um negócio lá eletrônico que algumas pessoas talvez não entenderam, tiveram algum medo e tal, não sei o que aconteceu? No final das contas, o garoto foi preso, maluco. Ele foi detido ali na escola mesmo. Tem essa foto do garoto que tá usando até uma camiseta da NASA. Você tira a noção da nerdice do garoto, né? O garoto sendo preso por não ter feito absolutamente nada, com aquela cara de que mostra que ele realmente está confuso com a situação, com a injustiça da situação. E aí começou a merda. Rapidamente na internet começaram a apontar certos detalhes da história, detalhes como o nome do garoto, Ahmed Mohamed, talvez o nome mais estereotipicamente árabe que você possa imaginar. O garoto é do Oriente Médio, a família dele é uma família de imigrantes. E aí começaram as acusações, obviamente, de que o garoto foi punido por trazer o relógio para a escola pura e exclusivamente por islamofobia. Estavam com medo que o garoto, por ser muçulmano, obviamente ele tem que ser um terrorista, obviamente esse relógio é uma bomba, porque o garoto é muçulmano, porque ele tem esse nome que é a coisa mais não americana que você possa imaginar, o nome que soa mais como o nome dos inimigos dos Estados Unidos, né? Deu essa merda. E aí eu tenho que trazer a atenção a alguns fatos que obviamente as pessoas não estão lembrando, talvez porque chegou nem a ser noticiado no Brasil. Existiram casos de pessoas, crianças, que foram punidas nas suas escolas, às vezes suspensas ou expulsas, porque fizeram coisas como apontar para um amigo, fazendo o símbolo, né, talvez a aparência, não dá nem pra chamar de símbolo, fazendo o formato de uma arma com a mão. Teve uma ocasião em que uma criança pegou um Pop-Tart, que é uma espécie de doce, um lanche, né, que eu nem gosto, e ele mordeu a parada e ficou, o formato que sobrou lembrava uma arma, e o garoto foi suspenso da escola por causa disso, também branco. Teve o caso de uma garota que desenhou uma arma. A garota foi suspensa e o pai da garota foi preso porque a garota desenhou uma arma. Se você procurar no Google os casos de pessoas que foram presas ou que foram suspensas ou expulsas da escola por coisas completamente triviais, você vai ver esse tipo de coisa. E pessoas que vão pra escola com uma camiseta que tem uma arma, aí o moleque não pôde entrar na escola, foi suspenso por causa disso. Tem vários casos. Esses desenho de arma, de apontar com a mão no formato de uma arma, eu acho que são os exemplos mais gritantes do ponto que eu tô tentando fazer aqui. Existe preconceito baseado em raça e etnia, em cultura, em religião? Obviamente existe, isso é um fato inegável. Só que se você for ver os outros casos de crianças, até mais novas do que o Ahmed, fazendo coisas mais inofensivas, essas pessoas brancas sofreram também punições por causa disso. Por causa do que exatamente? Por causa da paranoia completamente fora de controle que os americanos sofrem. Desde o atentado de 11 de setembro, desde essa guerra contra o terrorismo que acabou, alguns argumentam, gerando o ISIS, né, o ISIS, não sei como pronunciar nas notícias brasileiras, que acabou sendo uma influência ainda pior do que a Al-Qaeda, desde todas essas ocasiões em que garotos vão pra escola armados e aí fuzilam todo mundo. Isso
tudo combinou num bolo de merda que faz o povo americano, especialmente no contexto de escolas, extremamente paranoico ao ponto do ridículo de que uma criança desenha uma arma e o pai dela vai preso. Você precisa pensar no absurdo que isso é. O ponto realmente importante dessa história é que a polícia não poderia, sob hipótese alguma, prender o garoto sem saber de nem o que está acontecendo de fato, sem dar uma olhada na parada, sem parar para realmente analisar o que está acontecendo. Reagiram no susto, no medo, no terror. Viram um garoto, viram uma parada que de repente talvez seja uma bomba, prenderam o moleque. Isso é errado. Isso é fundamentalmente errado. O problema é que quando você foca, será que é porque o nome dele é Ahmed? Será que é porque o garoto é do Oriente Médio? Será que você está fazendo com isso? É dividindo um povo que deveria estar unido, reclamando contra esse tipo de tirania. Se o povo inteiro se junta, se une e fala com uma voz só, tá errado a polícia prender uma criança sem sequer averiguar os fatos por puro medo. Esse deveria ser o discurso unido contra o status quo que permite que esse tipo de coisa aconteça. Quando o povo se divide em dois e fica, foi porque ele é árabe? É porque não foi? É porque isso? Mas não sei o quê. Quando o povo se divide dessa forma, a energia que deveria estar sendo direcionada para cima, para combater a raiz desse problema, se direciona contra os próprios grupos entre si, quando eles, no geral, no fundo, querem o mesmo objetivo. Esse tipo de coisa não deveria acontecer, não deveria, mano. A polícia prendeu uma criança porque projetou uma paradinha lá, nerd dele, que ele achou legal. É absurdo isso. Se o moleque for branco, se o moleque for negro, se o moleque for árabe, se o moleque for azul, não importa a cor da pele dele. Quando você traz à tona esses pequenos detalhes da raça, da etnia, da cultura, do nome do cara, você está simplesmente brigando com pessoas que deveriam ser os seus aliados contra o sistema que permite isso, contra as autoridades que reagem no medo e basicamente cagam em cima dos seus direitos civis. É isso que tem que ser feito. Sempre que você ler uma notícia de espancaram o fulano, é porque ele é branco, é porque ele é nordestino, eu falo isso como nordestino, é porque isso, é porque aquilo, é porque... Talvez a pergunta, esse questionamento seja válido. Não tô falando que você não pode fazer, eu tô tentando contrastar pra você que ficar um grupo falando, será que isso aconteceu porque ele é A? Isso só pode estar acontecendo porque ele é B. Não, é porque foi ele A. Não, é porque é B. Não tem nada a ver. Isso aqui é contraprodutivo. Se os dois grupos, em vez de ficarem focando em será que isso aconteceu por causa de A e será que isso aconteceu por causa de B, deveriam focar no ponto que isso não deveria ter acontecido, independente de qualquer outro detalhe. O detalhe do nome do garoto é relevante? Talvez, mas sabe o que é mais relevante? Isso não deveria acontecer com ninguém, porra! Não deveria o garoto ir preso porque ele fez um relógio, não deveria a garota ser expulsa da escola porque ela apontou com um garoto com um formato de uma arma, não deveria o pai da criança ser preso porque ela desenhou uma arma, não deveria acontecer porra nenhuma. Tem casos de gente nos Estados Unidos, pra você ter uma noção da paranoia absurda, gente que foi impedida de entrar no avião porque estava usando uma camiseta com um transformer segurando uma arma, e isso já dispara aquele reflexo pavloviano dos americanos de aeroporto, avião, arma, terrorista, não pode entrar, prende, caralho. Isso tá errado, mano. Se você parar pra pensar, qual deveria ser a cor de pele do cara que tava usando essa camisa, você tá perdendo o foco do que deveria ser a real reclamação. Isso não pode acontecer, ponto final, mano. Em vez de a gente ficar brigando entre uma pessoa aqui e outra pessoa aqui, esse movimento ficou meio errado. Em vez de ficar esses dois grupos ideológicos batendo a cabeça e fazendo altos textões no Facebook, discutindo no Twitter e se xingando, e o caralho, petralho, coxinha, e isso, o que deveria acontecer é o seguinte, os dois grupos juntos falam, isso não pode acontecer, estamos juntos reclamando disso, somos unânimes aqui, para com essa porra pra ontem já. Você tá entendendo o que eu tô falando? Os grupos às vezes se perdem tanto nessas minúcias e nessas trivialidades marginais que se esquecem do ponto principal. Essa merda não deveria ter acontecido, ponto final, moleque. Essa é a minha opinião, eu vejo isso acontecendo todo dia, todo santo dia, na porra da internet, maluco. Acontece uma notícia absurda, uma parada, uma injustiça idiota, uma parada que simplesmente não deveria acontecer numa sociedade civilizada. E as pessoas se dividem rapidamente em facções pra tentar apontar pequenas trivialidades e pequenos detalhes, porque aquela pessoa ela é dessa ideologia, por isso que atacaram ela. Não, é porque essa pessoa tem essa cor de pele.
velho. Não, porque essa pessoa é essa minoria. Não, porque ela é uma mulher. Não, porque... Mano, tem certas coisas que não devem acontecer e ponto final. Você tá entendendo? Eu tô repetindo, eu sei que eu tô me repetindo pra caralho, mas é porque tem certas coisas que se a gente não explica bem mastigadinho, as pessoas vão entender errado e vão falar merda nos comentários. Vão me chamar ou de reaça, ou de petralha, ou de caralho. O ponto é o seguinte, se você entrar nesse exercício de ficar se demonizando e falando que não, isso aconteceu porque o cara... Você tá perdendo a oportunidade de se unir com seu brother que talvez não concorde tudo com você, mas concorda definitivamente que certas coisas não deveriam acontecer. Eu acho que todo mundo concorda que uma criança não deve ser presa porque projetou um relógio. Não importa se ela é muçulmana, se ela é italiana, se é brasileira, não importa, porra. Você me entendeu? Não vou me repetir de novo, não. E é isso aí, eu vou ficando por aqui, tô suado pra caralho, já que eu fiquei puto com essa merda. Se você é novo aqui no meu canal, se inscreve aí, tem vídeo quase todo dia. Deixa o joinha, isso ajuda pra caralho. E um recado que eu queria dar pra vocês que eu não costumo dar no meu canal, acho que eu nunca fiz isso antes no meu canal, recomendar uma banda aqui no vídeo, mas eu achei que é importante fazer. Eu conheci recentemente uma banda chamada Rivera, uma banda de Fortaleza, que é a minha cidade natal, os caras são meus conterrâneos, e eles estão numa competição de bandas e tal, e um dos caras da banda me mandou um e-mail, pediu pra eu avaliar lá, dar uma olhada, como é que é o som do cara, o que eu acho, de repente se eu gostar, divulgar pro pessoal. E o que acontece é que eu gostei pra caralho da música dos caras. O clipe da música que ele me mandou, né, que se chama Cantarolá, foi super bem filmado, super bem editado, parece bem profissa mesmo. A música é maravilhosamente bem mixada, tem um som muito foda. Eu queria recomendar aqui pra vocês, vou deixar o link aqui, você clica aí na tela pra você dar um pulo lá no vídeo do concurso que eles estão concorrendo, né? Esses views ajudam eles a se dar bem no concurso. E eu gostei tanto do som dos caras, os caras são meus conterrâneos, eu achei que eu podia dar essa força pra eles. Então eu espero que vocês gostem da banda tanto quanto eu curti. E é isso aí, vou ficando por aqui, gente, até a próxima. Vai aparecer altos GIF na internet, já tô vendo. Vai ter altos GIF na internet.